Boa tarde para quem está chegando. Boa tarde, Lucas. Opa, Eu já adicionei o Lucas aqui. E aí, Lucas? tudo bom? Boa tarde a todos, né? Essa apresentação vai ficar gravada. Enquanto o pessoal vai chegando, eu já vou apresentando o evento. Esse é o Filosofia na Pandemia, um dos três eventos principais nesse contexto pandêmico que a LAF está promovendo, né? A LAF, para quem não conhece, é a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, uma associação que vem promovendo eventos de divulgação e eventos de reflexão, atividades de reflexão sobre a perspectiva intercultural na filosofia, né? E hoje nós temos aqui, eu gostaria que todos, né, para quem ainda não conhece muito a LAF, né, a gente também tem um site, alaf.org. Entrem lá depois para conhecer um pouco das nossas atividades passadas. E tem nosso Instagram, né? Tem o Facebook também, tem o YouTube. Então, procurem conhecer a nossa associação, né? Sim, eu não me apresentei. Eu sou o João. Eu sou o atual tesoureiro da ALAF, da atual gestão da ALAF. E faço mestrado em Geografia, né? Então, eu também faço graduação em Geografia, em Filosofia e faço mestrado também. Bom, Lucas, sem mais delongas, vamos começar logo, né? Hoje a gente tem o nosso atual presidente da ALAF, Lucas Machado. Eu acho que alguns de vocês já viram ele em outras apresentações da ALAF, né? Mesmo nesse contexto pandêmico, né? De quarentena. O Lucas, ele é bacharel, mestre e doutor em filosofia pela USP. A especialidade dele, e se eu estiver errado, Lucas, pode me corrigir, fica à vontade, é idealismo alemão, especialmente Hegel. Mas, claro que essa é a formação formal, vamos dizer assim, né? Acho que desde 2010, por aí, né, Lucas? Desde Uhum. 2012, talvez, Lucas vem promovendo um evento sobre filosofia anteriormente oriental, atualmente filosofia intercultural, né? É, e, e isso culminou na fundação da associação, junto com outros colegas que vocês já devem ter visto aqui no nosso canal, né? O Lucas vai fazer a apresentação intitulada Reflexões Interculturais sobre o Ensino e a Pesquisa na Pandemia, né? E essa filosofia na pandemia tem esse intuito, né, de trazer uma perspectiva filosófica intercultural para se pensar a pandemia, né, para se pensar esse período de quarentena, né, para se pensar esse período crítico, né, na nossa história, né. Então eu passo a palavra para o Lucas, tá? Fica à vontade, Lucas. Bom, brigadão aí, João, pela apresentação, pela introdução aí. É, Acho que você, todo mundo que está aí assistindo, na verdade, já é desde muito tempo, desde esse início aí desses eventos da Jornada de Filosofia Oriental, esses eventos que a gente começou a organizar lá para 2011, mais ou menos, né? São partes decisivas de todo esse processo aí, que a gente está construindo junto, né? Mas, bom, hoje, para ser sincero, eu realmente queria propor uma espécie de uma conversa mesmo, um pouco mais informal, assim, né, sobre certas coisas que eu acho que a gente pode, esse contexto da pandemia é bastante propício, em certo sentido, a forçar a gente a refletir sobre determinados temas, sobretudo no que diz respeito à formação e ao ensino, que são fundamentais não apenas para a gente entender, de certa maneira, um pouco como a gente chegou aqui, né? Não apenas na situação da pandemia, mas no modo específico com que a gente tem lidado com isso, do ponto de vista do conhecimento, né? Toda a questão das fake news,
e como as pessoas levam ou não levam a sério as organizações mundiais de saúde, as referências acadêmicas e científicas sobre o tema, né? E também tentar pensar um pouco como poderia ser, como elementos para a gente tentar pensar, refletir criticamente e poder imaginar o que seria interessante mudar, o que seria interessante insistir do ponto de vista da formação e do ensino para um futuro pós-pandemia aí, né? Bom, antes de tudo, eu queria tocar um pouco nessa questão, tocar um pouco na questão mais geral da relação entre conhecimento e realidade, né? Eu acho que, aliás, vale notar, eu vou tentar dialogar um pouco também com os Filosofia na Pandemia anteriores, né? O do Carlos e o do José, insistindo um pouco, primeiro em relação ao Carlos, justamente do ponto de vista da questão da falibilidade do nosso conhecimento, e mais do que isso, da própria realidade como aquilo que é sempre suscetível, ou melhor, jamais é suscetível de um conhecimento integral, né? Então, essa questão de como a incerteza é constitutiva desse nosso processo de conhecimento da realidade e, por isso, também de todo o nosso processo formativo aí, né? E segundo, uma vez, o José enfatizou muito a questão do conceito de cultura, né? E eu queria insistir aqui que uma proposta que eu queria fazer é que a gente tem que pensar, não apenas repensar a cultura acadêmica, né? Quer dizer, a nossa cultura de formação e ensino, mas a gente tem que pensar mesmo a própria constituição de uma espécie de cultura global de pesquisadores, né? A gente tem que se enxergar como uma comunidade global de pesquisadores. Não dá mais um pouco para fazer essa separação entre os pesquisadores na universidade e os que estão do lado de fora, né? Acho que algo que deve nos caracterizar como uma comunidade global, assim que a gente possa superar uma grande parte dos impasses que se coloca no nosso tempo é justamente essa nossa compreensão como sendo todos pesquisadores, como sendo todos pessoas que têm que ter uma formação de pesquisadores, como nós tendo, sobretudo, uma comunidade global de pesquisadores, que tem que estar pronto para lidar dessa forma com o conhecimento. Nesse sentido, eu queria enfatizar, primeiro, né, nesse contexto da pandemia, a gente viu muito esse tipo de crítica ao meio de descrédito, né, das pesquisas científicas ou da comunidade científica, sobretudo quando havia alguma espécie de mudança de opinião ou de mudança de recomendação. Então, primeiro eu dizia que não era para fazer tal coisa, por exemplo, não era para usar máscara e agora é para usar. E aí primeiro fala uma coisa, depois fala outra. E aí muitas vezes isso era levado como sinal de que não se deveria levar a sério essas comunidades, precisamente porque de alguma maneira se mudaria de opinião, não haveria uma única informação que seria permanente, né, em que se poderia sempre confiar. Mas eu quero insistir, isso justamente não deveria ser levado como sinal da falta de confiabilidade dessas comunidades, mas pelo contrário, a gente deveria tomar isso como sinal de realmente de uma relação consequente com o conhecimento, desde que a gente perceba que essas mudanças de opinião não foram, né, ou essas mudanças de recomendações, ou como se queira, não foram produto de uma espécie de decisão arbitrária ou motivada ideologicamente, ou como se queira, mas de fato fruto do aprofundamento do conhecimento que faz com que a gente tenha que rever as nossas posições anteriores e, portanto, também as nossas recomendações anteriores. E, por isso, em um nível muito elementar, aí, eu realmente queria trazer isso num nível bastante elementar, né? Mas acho que é importante, nesse contexto, a gente lembrar que há sempre uma espécie de descompasso entre o nosso conhecimento da realidade e a própria realidade, né? A realidade não se deixa submeter inteiramente ao nosso conhecimento. E, por outro lado, a gente sempre só pode agir, só podemos nos orientar na realidade de acordo com o conhecimento que nós temos dela. O João, a Amanda está falando que tem um chiado no áudio, mas não sei se é daqui.
O chanto que eu tô escutando é do meu fone. Deixa eu ver se. Ah, tá. Eu Peraí. não sei se se eu tá usando fone sem fio. No computador não tá não. Tá. Pode ser Bom, o fone sem fio dela, se eu estiver usando. eu tô ouvindo algum chiado aqui também, mas enfim, vamos ver se isso se resolve aí de algum modo. Mas de todo modo, né, a questão aí, justamente desse descompasso entre a realidade e o conhecimento que nós temos dela, né? Então, a gente pode imaginar que é uma situação bem trivial, justamente essa espécie de situação na qual a gente poderia imaginar uma pessoa que está no meio da floresta, está com fome, ela vê um fruto numa árvore e ela fica com vontade de comer, só que ela não sabe se esse fruto é venenoso ou não, né? Então, a gente poderia dizer que a gente nessa situação, a princípio, não recomendaria para essa pessoa simplesmente pegar a fruta e comer imediatamente, engolir, assim, né, sem que ela pudesse adquirir de alguma maneira um pouco mais de informação a esse respeito, né? Talvez vendo se tem outros animais comendo, se alguém tá se tem alguma outra pessoa ali já comeu, fazendo qualquer coisa desse tipo, né? Mesmo que, no fim das contas, esse fruto, pela razão que seja, na realidade não seja venenoso. A questão é, a gente não tem o conhecimento disso, a gente precisa obter esse conhecimento de alguma forma. Então, se nesse aspecto a pessoa simplesmente pegasse a fruta e comesse sem ter nenhuma informação antes, e felizmente ela não fosse venenosa, a gente nem por isso diria que a pessoa tomou uma atitude apropriada. E nem por isso a gente diria que ela tinha razão de fazer isso desde o início. Porque, afinal, ela não tinha como saber que era venenoso ou não. E se ela tomar sempre esse tipo de atitude, sempre esse tipo de atitude de comer a primeira coisa que aparecer para frente, sem saber se é venenoso ou não, sem ter um conhecimento prévio a esse respeito, as maiores chances são que ela eventualmente se dê mal, né? E, de fato, se a gente pensar essa questão de como o conhecimento é decisivo aí, e mesmo que a gente possa ter sorte a curto prazo, com certas decisões que a gente toma sem conhecimento, mas que a longo prazo, se essas decisões são feitas recorrentemente, isso acaba sendo prejudicial para nós. Acho que um exemplo por excelência disso é a própria lógica de como um cassino opera, né? O cassino opera sob o pressuposto de que você não tem como saber se você vai se sair bem ou mal no jogo, tem um elemento de aleatoriedade ali que você não calcula. Eventualmente você pode sair bem, mas como você não tem conhecimento, como você não tem como prever, como você não tem como orientar a sua ação a partir de um conhecimento dessa situação, a maior parte das vezes você vai se dar mal. Tanto que, na verdade, nos casos em que as pessoas de fato têm conhecimento do jogo e conseguem controlar ou prever o seu resultado, isso é expressamente banido e proibido pelos cassinos. Os cassinos só admitem as pessoas que estão dispostas a jogar ali sob o pressuposto de que elas vão ter mais chance de perder do que ganhar, ou seja, que elas vão operar sem conhecimento. Com risco, né? Mas com um risco que se baseia fundamentalmente numa falta de conhecimento, numa incapacidade, numa impossibilidade de dispor ali das informações relevantes para tomar uma decisão. Então, por isso, nesse primeiro lugar, né, eu queria insistir nessa necessidade da gente não desprezar a comunidade científica, a comunidade acadêmica, pelo fato de que ela mude de opinião, pelo contrário, valorizar ela desde que a gente saiba reconhecer aí que essa mudança de opinião, essa reformulação, se baseia no aprofundamento do conhecimento e por isso mesmo faz com que a gente tome posturas diferentes em relação àquilo que a gente não conhecia antes, né? Que nem no caso do fruto. No início a gente não vai recomendar comer um fruto sem saber se ele é venenoso ou não. Conforme a gente vai conhecendo mais sobre ele, pode ser que a gente descubra que na verdade ele é super nutritivo, super benéfico e na verdade por isso vai passar de não recomendar a recomendar, né? Então, aí a importância de entender esse descompasso entre a realidade e o conhecimento e a importância de entender como o próprio conhecimento, em função desse seu descompasso com a realidade, em função de sempre haver aí algo que ele não pode, que não está inteiramente acessível, e por isso que a gente tem que sempre aprofundar
a nossa investigação, ele se transforma, ele se revisa, ele se reformula, ele é passível de erro, inclusive. Mas, aí, alguém talvez pudesse dizer, mas então isso quer dizer, né, Lucas, que você acha que a comunidade científica, a comunidade acadêmica, quem quer que seja, sempre que muda de opinião é por bons motivos? É porque tem pesquisas novas disponíveis e que realmente justificam essa mudança de opinião? Eu não quero dizer isso. Eu acho que justamente a gente insistir na falibilidade do conhecimento, também insistir na falibilidade do humano e também, portanto, dos próprios pesquisadores, da própria comunidade científica. Por isso que eu insisti muito nessa questão de que saber valorizar quando há uma mudança de opinião, uma mudança de posição, desde que essa mudança se baseie de fato numa obtenção de um novo conhecimento que nos faz a gente ter que revisar a nossa posição anterior. Mas aí, a questão que a gente pode colocar é, mas como que a gente sabe quando a mudança, como que a gente pode saber quando a mudança de opinião é baseada na obtenção de novo conhecimento, de novos resultados confiáveis de pesquisa, e quando não? Aí entra outra parte fundamental do que eu queria falar, e aí entra justamente essa questão em que a gente tem que passa a refletir sobre o papel da formação e do ensino aí. Porque para que a gente possa decidir esse tipo de questão, decidir se mudanças de posicionamento são embasadas na obtenção de novos conhecimentos, se elas são consequentes ou não, a gente tem que saber avaliar aquilo em que elas estão se baseando, ou seja, as pesquisas em que elas estão se baseando, e saber avaliar a qualidade dessas pesquisas. Agora, para a gente poder fazer isso, é preciso que a gente seja capaz de entender mais do que o mero resultado da pesquisa. É necessário que a gente seja capaz de compreender os processos e, por isso mesmo, avaliar esses processos na sua qualidade. O que, porém, atualmente, em geral, é privilégio de umas poucas pessoas e, em geral, as pessoas da área, justamente, que fazem essa pesquisa. O que gera um problema, porque a gente entende a divulgação científica, a divulgação acadêmica para fora, muitas vezes, sobretudo como uma divulgação de resultados, né? Isso que a gente vê, sobretudo, na divulgação das ciências naturais, assim, né? Então, falar pesquisa, aí, sobretudo os termos problemáticos aí, né? Então, pesquisa prova que não sei o que faz bem para a saúde, ou pesquisa prova que tal coisa, pesquisa prova que nós não somos livres, ou qualquer coisa do gênero, né? Ou seja, já passa por não apenas por uma mera divulgação de resultados, mas por uma interpretação desses resultados que é muito simplória e que não é capaz de compreender, interpretar de uma maneira mais profunda esses resultados, precisamente porque não compreende os processos pelos quais eles foram obtidos, né? Então, nesse sentido, uma coisa que eu acho que essa situação da pandemia mostra com mais clareza do que nunca é que hoje, na nossa sociedade contemporânea, a sociedade das redes digitais, das mídias digitais, das ferramentas de busca, onde, de todo modo, bem ou mal, nós já somos todos pesquisadores, mesmo que nós não tenhamos formação para isso, e mesmo que nós não sejamos necessariamente bons pesquisadores, né, porque a gente não teve uma espécie de instrução na maneira de utilizar essas ferramentas que estão disponíveis para nós. Então, numa comunidade que funciona dessa maneira, como a nossa comunidade atual, é fundamental haver uma formação para os processos de pesquisa, e isso desde o princípio. Assim, né? É preciso que a gente se foque muito mais na compreensão dos métodos e dos processos do que nos resultados em si mesmo, né? Para que a gente possa se inserir e se constituir como cidadão nessa comunidade global na medida em que a gente partilha essa compreensão, essa formação como pesquisadores capazes não apenas de receber informação, mas de avaliá-la criticamente. Né? Então aí entra uma questão que me parece central, que é justamente a gente precisa repensar o que é o nosso ensino, isso desde o ensino básico mesmo, para que ele é orientado, e repensar essa divisão que é feita, né, entre, de um lado, digamos assim, a comunidade acadêmica
seria a comunidade dos pesquisadores propriamente dito, e quem está lá fora seriam as pessoas que supostamente só deveriam absorver ou receber os resultados dessa pesquisa, não poderiam se portar de maneira verdadeiramente crítica em relação a ela, porque justamente não teriam uma formação como pesquisador. Isso, obviamente, não quer dizer que eu acho que todo mundo tem que fazer pesquisa em tudo, mas todo mundo tem que saber fazer pesquisa em tudo, no sentido de justamente entender os processos. Se não em tudo, pelo menos as coisas nos processos fundamentais que são indispensáveis para que a gente possa cotejar pesquisas diferentes, avaliá-las segundo a qualidade dos seus métodos, formular questões críticas em relação a elas. Então, essa formação global do pesquisador me parece um elemento indispensável aí. Mas, para isso, a gente tem que superar também, por outro lado, a meu ver, e é aqui que entra a parte um pouco mais intercultural do que eu queria para dizer, superar um certo modelo de formação universitária que é o que me parece de diversas maneiras predominar atualmente, né? Que é um modelo extremamente autocentrado, né? Um modelo extremamente individualizado da compreensão da formação do pesquisador, do conhecimento e da produção de conhecimento, né? Ou seja, eu acho muito curioso, e isso é uma coisa bastante peculiar, assim, quando a gente pensa na nossa comunidade acadêmica, que nós, em particular, quando a gente pensa nas ciências humanas, né, como a gente é formado para tomar uma certa postura crítica em relação à sociedade e aos modos de produção da sociedade, ao tipo de subjetividade que se constitui nessa sociedade, né? Que fala de uma certa ideia de um sujeito neoliberal, de um sujeito empreendedor, toda essa ideia de um sujeito que é competitivo, autocentrado, que visa apenas os seus próprios interesses. Mas eu acho que já passou da hora da gente voltar essa crítica para dentro e pensar o quanto o sujeito acadêmico, o sujeito com a formação acadêmica não é um sujeito por excelência pautado exatamente por esses tipos de valores. E que é instruído, tanto explicitamente quanto implicitamente, pela cultura acadêmica em que ele está inserido, a agir dessa forma. Ou seja, ser competitivo, ser autocentrado, visar o próprio interesse, visar o próprio status. Quer dizer, o quanto a nossa própria formação, em vez de nos estimular a sermos colaborativos, e mais do que isso, a tentarmos nos tornar, ampliar a discussão, trazer outras pessoas para a discussão, inclusive para fora, pessoas de fora da nossa área de pesquisa, ou mesmo da academia, o quanto, em vez da nossa formação nos estimular isso, ela, pelo contrário, nos estimula cada vez mais a nos fecharmos mais na nossa própria área de especialidade, mais na nossa própria área de conhecimento, muitas vezes não apenas não dialogando com quem está fora da academia, nem mesmo não só não dialogando com pessoas que estão em outras áreas, como, né, em outros cursos, mas muitas vezes também não dialogar nem com pessoas que são dos nossos mesmos cursos, mas que não contêm a mesma especialidade, né? O quanto a nossa formação tem um papel sempre decisivo em constituir esse tipo de subjetividade acadêmica, né? Esse tipo de sujeito que se insere no mundo de acordo com essa autocompreensão, tanto de quem é quanto do que ele faz, de quanto é o sentido do seu trabalho de pesquisa, né? E aí, pensando nisso, me parece central para que a gente possa questionar esse modelo de formação, né? Um modelo de formação que acaba nos transformando justamente nesse tipo de sujeito competitivo, autocentrado, egocêntrico, né? Para o qual vale mais mostrar que ele que descobriu alguma coisa pela primeira vez, ou ele que pensou alguma coisa pela primeira vez, do que propriamente discutir ou fornecer recursos para pensar uma certa questão, independentemente de onde vai o crédito nesse sentido, né? Para que a gente possa sair desse modelo, aí que eu acho que algumas reflexões a partir de certos referenciais interculturais seriam interessantes, né? Referenciais que eu aqui já adianto que estou na maior cara de pau adaptando para os propósitos que eu quero trazer aqui, né? Então eu vou falar um pouco de Nishida e do Ramal, né? Um dos filósofos aí teóricos da filosofia intercultural, né? Mas adaptando bastante para o que eu estou querendo pensar aqui,
no sentido que eu quero enfatizar que, ao meu ver, a nossa formação como pesquisador, e isso valeria, já que eu estou falando aqui dessa proposta de pensar uma comunidade global de pesquisadores, não apenas no nível acadêmico, mas no nível do ensino básico, né? Quer dizer, como que a gente vai entender a atividade de pesquisa desde o início. Eu acho que esses autores trazem para a gente pensar justamente como fazer com que essa compreensão da pesquisa se centre não no sujeito e não faça que o centro da produção de conhecimento gire em torno justamente do status ou do interesse ou do reconhecimento que o sujeito recebe para si próprio, mas sim gire em torno da relação desse sujeito com um espaço que, ao mesmo tempo que não é o único espaço em que ele está inserido, é um espaço no qual ele participa. E o que importa é fomentar esse espaço de discussão, esse espaço de debate. E aí, justamente, aqui eu faço é aqui que eu vou fazer um pouco essa violência interpretativa com esses filósofos para tentar ilustrar de alguma maneira. Porque o que eu acho muito legal, e de fato, Amanda, é legal que o João veio da geografia justamente para trazer essa discussão, né? E aí eu estou começando a falar de espaços aí, já vamos ver. Eu vou querer saber também o que o João tem para dizer sobre isso, né? Mas qual que é a questão? Acho que uma das coisas interessantes na filosofia do Nishida, e que ele tenta superar pelas diversas formulações por que passa o conceito dele de nada absoluto, né? Primeiro como por experiência, depois como lugar, assim por diante. E eu queria focar aqui no conceito de lugar, né? É justamente essa proposta de tentar superar um modelo de subjetividade que seja uma subjetividade autocentrada, né? Justamente uma subjetividade solipsista, isolada em si mesma, centrada em si mesma, sem relação com o mundo, né? E o conceito de lugar me parece bastante interessante aí, na medida em que ele propõe justamente que o lugar, isso que seria a condição de possibilidade tanto do particular quanto do universal, ou seja, tanto do indivíduo quanto das relações entre os indivíduos, é, ao mesmo tempo, algo que ultrapassa esses ambos, no sentido de que não é algo que se reduz a nenhum deles, né? Quer dizer, o espaço, o lugar, não é nem só o indivíduo, nem só esse particular, também nem é só a relação entre qualquer configuração particular de indivíduos, né? Não é apenas o universal entendido como essa relação como um grupo de indivíduos, né? Mas, pelo contrário, é o espaço, esse lugar que possibilita tanto que o indivíduo esteja ali, quanto que ele se relacione com outros indivíduos e constitua grupos dessa maneira, né? Mas que não pode ser reduzido, e nesse sentido eu já estou extrapolando para a nossa discussão aqui, né? Nem aos interesses de um indivíduo particular, nem aos interesses de um grupo. Então, você tem um lugar que ultrapassa sempre esses interesses individuais ou grupais, assim, digamos, e que, na verdade, é a condição de possibilidade que, dentro desse lugar, justamente, os indivíduos, o grupo de indivíduos possam desenvolver a si próprios e aos seus interesses. Né? Mas nunca eliminando totalmente a dimensão aí desse espaço, que justamente é a condição de possibilidade para que isso aconteça. Só que, a meu ver, ao mesmo tempo, essa concepção de espaço, de lugar, de Nishida, por razões que obviamente não dá nem para discutir aqui com profundidade, que nem cabe discutir, porque não é o foco, tende a levar a uma certa absolutização do espaço, no sentido de que, né, é como se o espaço fosse aquilo sem o qual o indivíduo não pode existir. O lugar, o indivíduo não pode existir fora dele, e, portanto, de alguma maneira, ele só pode se inserir nesse espaço. E isso pode ser entendido, trazendo para esse contexto de pensar a constituição de espaços de pesquisa, isso pode ser entendido como uma espécie de impossibilidade de se colocar criticamente em relação a esse espaço, né? Ou seja, o espaço está constituído de uma forma, os indivíduos e os grupos só podem operar dentro desse espaço tal como ele já está constituído, e uma reformulação crítica dele não seria, uma crítica do espaço enquanto tal não seria possível, né? Você pode criticar os indivíduos, você pode criticar os grupos de indivíduos, mas não o espaço ele próprio. E por isso que eu acho que, nesse contexto, é interessante trazer o mal e a maneira com que ele pensa essa ideia dele, que é
um conceito bastante difícil de traduzir, né? Mas, inclusive, eu traduzi com o João pela primeira vez, quando a gente traduziu o texto lá do mal, né? Mas que seria como uma espécie de situacionalidade não situada, né? A tal Ortshafte Ortlosigkeit, que é uma ideia, que é essa ideia de que, na verdade, todo fenômeno cultural, inclusive a própria filosofia, ele sempre se situa em um determinado lugar, ou seja, em um determinado contexto histórico-social, mas, ao mesmo tempo, sempre tem algo dele que extrapola esse mesmo contexto, que não permite se reduzir a esse mesmo contexto. E eu acho que isso é uma maneira interessante de pensar tanto a relação desses espaços que a gente criaria, esses espaços de pesquisa que a gente criaria com o indivíduo, quanto a relação do indivíduo com esses espaços, né? Ou seja, o indivíduo de alguma maneira atua ali e esse espaço de alguma maneira depende da participação dele, mas também é algo que extrapola os interesses ou as intenções do indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo não está apenas inserido nesse espaço de uma maneira que ele simplesmente serve para perpetuar, digamos, os propósitos desse espaço de discussão ou de pesquisa. Mas, pelo contrário, ele também extrapola esse espaço e, por isso mesmo, pode se portar criticamente em relação a ele e propor reformulações desse espaço, maneiras de repensar esse espaço, ou seja, a estrutura, as normas, os processos que definem um pouco esse espaço, como as coisas funcionam dentro desse espaço. Uhum. E, nesse sentido, o que me parece fundamental aí, e o que parece ser algo que a gente tem que repensar justamente como a gente poderia inserir isso na nossa formação como pesquisadores, é justamente pensar como podemos ser formados para que a gente foque menos nos resultados que nós produzimos, nas posições que nós desenvolvemos, nas nossas opiniões, nas nossas teorias, e mais nos espaços de debate que nós colaboramos para criar, né? Porque aí isso também está vinculado a essa questão da dificuldade de reconhecer a falibilidade do nosso conhecimento, a possibilidade de errarmos, né? Porque a partir do momento que nós temos uma formação egocêntrica, autocentrada, parece que o que importa é a gente mostrar que a nossa perspectiva está certa e não que a gente simplesmente reformule ou pense as questões em si mesmo e pense o que é interessante para a própria questão, independentemente de implicar a gente ter que renunciar a uma posição nossa anterior ou não, né? Então, como que a gente faz para pensar uma formação que nos motive não a focar no nosso trabalho individual, no nosso posicionamento individual como pesquisadores, mas sim na constituição de espaços colaborativos em que se fomente um debate, em que todos podem se portar criticamente, inclusive em relação a esse mesmo espaço. Isso, que para mim seria fundamental também, até para que se tenha essa compreensão no nível global, de que o processo de pesquisa é um processo, por definição, falível. E ninguém vai ter em suas mãos a resposta última para qualquer uma das questões que a gente esteja querendo, de alguma maneira, investigar. Que esse processo não chega ao fim, ou seja, a gente não pode ter essa ilusão de achar que o fato da gente, de alguma maneira, ser formado para a pesquisa, ser capaz de estudar e compreender as pesquisas feitas até agora sobre determinado fenômeno, vão nos fornecer um conhecimento definitivo sobre esse fenômeno. Pelo contrário, a pesquisa justamente nos mostra essa abertura sempre do nosso conhecimento em relação ao fenômeno, do próprio fenômeno, a forma como o nosso conhecimento sempre pode ser aprofundado e mesmo reformulado diante de novas descobertas, de modo que com isso, e aí insistindo muito no que o Carlos falou antes, né, a gente não deveria achar que essa espécie de formação vai ser aquilo que vai nos garantir uma segurança do nosso conhecimento, mas pelo contrário vai ser aquilo que vai nos permitir saber lidar com a insegurança que é característica a todo conhecimento, que é característica inclusive ao mero fato de estarmos inseridos na realidade, estarmos sempre em confronto com essa realidade que não se deixa conformar, não se deixa submeter inteiramente aos nossos interesses, às nossas percepções, aos nossos conhecimentos dela. E a pesquisa, mais do que tudo, é algo que nos ensina isso. É algo que tem esse potencial de nos ensinar isso, desde que justamente a gente tenha em mente que aquilo que realmente fomenta a pesquisa
é esses espaços de debate em que nada é concluído definitivamente por ninguém. O debate está sempre aberto. Mas para que as pessoas possam reconhecer e valorizar isso, todas as pessoas têm que poder participar. E por isso a gente tem que pensar, de fato, no que seria essa formação de pesquisador que pudesse fazer com que a gente possa se compreender como uma comunidade global de pesquisadores, né? Uma comunidade global. E acho que, em relação a essa coisa da falibilidade da realidade, né, da falibilidade do conhecimento, para trazer um pouco mais de referências interculturais aí, né, eu acho que é interessante pensar aí entre o ceticismo antigo, pirrônico, e o budismo Madhyamaka, tal como representado por Nagarjuna, né? Porque o ceticismo propõe justamente uma postura de adoção de suspensão do juízo, né? Que, na verdade, tem muito a ver um pouco com o que eu estou propondo aqui, né? Essa ideia de que a gente não tem que decidir nada definitivamente. Há sempre alguma dimensão do juízo que permanece em aberto. Mas, dentro do discurso cético pirrônico, do modo que ele é exposto pelo texto empírico, pelo menos, isso é atribuído a uma espécie de falibilidade ou de, digamos assim, insuficiência do nosso conhecimento, e não necessariamente da realidade. A realidade é uma dimensão que está aí do outro lado, que a gente não tem um acesso direto, por isso a gente não pode saber o que ela é mesmo, por isso essa falibilidade do nosso conhecimento. Mas o budismo Madhyamaka, o que eu acho interessante é que, dependendo de como você lê ele, é como se ele desse um outro passo e dissesse: não, olha só, não é que simplesmente o nosso conhecimento é falível, mas a realidade é alguma coisa estática, que se a gente pudesse acessar ela, se a gente tivesse ferramentas melhores do que estão à nossa disposição, nós poderíamos conhecê-la definitivamente. A própria realidade como tal é impermanente, é instável, não tem nenhuma essência, não tem nenhuma substância, está submetida à mudança constante, de modo que não há nenhum conhecimento definitivo sobre ela. E de modo que, por isso mesmo, nenhum discurso é suficiente. E de modo que, por causa disso mesmo, eu insistiria, e aí retomando um pouco o espírito do ceticismo, a gente precisa continuar sempre investigando. E a gente tem que colocar o foco na investigação e no processo de investigação, e não nos resultados, que é exatamente o contrário do que a gente faz atualmente. A gente foca nos resultados em vez do processo. A gente quer ter informação imediata que garanta uma segurança, em vez de estar no processo constante de investigação e dedicar o tempo que for necessário para poder avaliar a informação, em vez de focar na produção e reprodução de informação a todo custo e cada vez mais, né? A gente deveria focar menos na quantidade de informação que a gente produz e mais nos processos, na mediação, na qualidade desse tipo de informação, porque justamente apenas a partir desse processo essa informação pode se constituir como conhecimento. Mas, para isso, eu insisto, a gente tem que abandonar essa ideia de que a pesquisa, a formação em pesquisa, deve ser um privilégio acadêmico, e a gente deve abandonar também determinadas concepções do que seja o conhecimento, do que seja a produção de conhecimento e do que seja a formação do sujeito produtor de conhecimento na academia, e justamente para que a gente possa abandonar essas pressuposições, me parece fundamental esse diálogo intercultural, porque aí a gente é justamente colocado diante de outras noções de conhecimento, de outras noções de sujeito, de subjetividade, que permitem enxergar para além dessa figura da subjetividade acadêmica que se constituiu aí e do modo com que ela lida com o conhecimento, que é um modo extremamente autocentrado, narcisista, egocêntrico e também completamente descolado, né? Essa relação com o conhecimento acaba sendo, ao mesmo tempo, quase uma espécie de relação alienada, porque você produz um conhecimento em que você não está se preocupando o que isso implica do ponto de vista da sua própria transformação como indivíduo. Isso não deveria transformar o modo com que você se insere no mundo, ou o tipo de atitude que você tem nesse mundo, né? Então, também recorrer a essas práticas culturais para poder repensar a nossa relação com o conhecimento e repensar a nossa concepção de conhecimento para que ela não se reduza a essa concepção meramente teórica, meramente discursiva
que para mim que é completamente passível de ser submetida a essa concepção técnica, produtivista, capitalista em que ela se encontra hoje. A gente precisa de outras formas de concepção de conhecimento, e para isso a gente tem que ir além dos limites da nossa formação ocidental com filosofia. A gente precisa, de fato, fazer esse diálogo intercultural, encontrar outros sujeitos, outros conhecimentos, outros modos de conhecimento, outros modos de vida. Mas acho que para essa exposição inicial, tá bom isso por enquanto. Obrigado, Lucas. É muito interessante a sua exposição, né? É um debate que tá quente, né? Tipo, ainda mais agora que a academia, no sentido prático, está sendo totalmente destruída, né? Pensar o papel dela não é só uma questão filosófica, né? É uma questão que implica tudo. Quer dizer, na verdade o que você está propondo é justamente isso, né? Que a filosofia busque implicar todo o processo científico na sua reflexão, né? Quem tiver perguntas, fica à vontade. A Amanda me mandou a pergunta, que é como chamar a sociedade para o debate científico, né? Seria uma questão mais, assim, mais pragmática, né? Então, eu acho que uma coisa muito interessante que a gente já vê em um movimento nesse sentido atualmente, né? Acho que até porque a pandemia demonstrou essa necessidade muito, é você ter justamente essas páginas que a gente chamaria de páginas de divulgação científica, mas que elas fazem mais do que simplesmente passar resultados ou tentar tornar compreensível certas teorias. Elas tentam discutir os próprios processos, né? Então, como que chegou, né? Então, você tem um resultado de uma pesquisa que fala sobre hidrocloroquina. Hidrocloroquina. Nossa, o nome é um trabalho, assim, né? Mas enfim, tem uma pesquisa sobre ela, e aí as pessoas estão falando, mas esse método não é confiável. Mas por que não é confiável? Vamos ver o que significa então, os diferentes métodos que você tem para fazer pesquisa nessa área. Por que esse não é tão confiável? O que acontece? Então, já inserir nessa divulgação científica, essa divulgação dos métodos científicos, né? E acho que nesse aspecto, isso para mim me parece uma coisa central, mas me parece também que é central, de fato, a gente sistematizar mais isso e pensar ferramentas de formação e pesquisa em geral, e que não precisam nem ser ferramentas institucionais no momento. Assim, né? Acho que a gente tem que aproveitar o lado positivo que há aí das redes sociais, da internet, das mídias digitais, e conseguir fazer isso com uma liberdade maior. Quer dizer, por que a gente não pode fazer cursos online de formação para certos métodos, para pesquisa em determinadas áreas, nos elementos mais básicos, assim, né? E realmente pensar como a gente pode fazer esse conteúdo acessível desde níveis muito elementares, gente. O problema é que a gente não tem essa formação desde que a gente é criança, e muitas vezes a gente acha muitas vezes que isso não é possível, mas não é possível. Tem as linhas gerais disso, que você pode começar a ensinar desde criança, né? É uma maneira, e justamente muitas escolas já focam um método também de ensino, que é esse método por projetos de pesquisa, né? Então a questão não é a pessoa absorver certo conteúdo, ela tem um certo projeto ali, aí ela tem que pesquisar as informações relevantes para isso. Isso para mim já é um passo muito positivo, quer dizer, pensar de que maneira, e não só aí, né? De que maneira a gente realmente se constitui globalmente como uma cultura de pesquisa e valorização de pesquisa. E isso passa por repensar as próprias redes sociais. E aí eu acho que eu estou cada vez mais pensando uma proposta que, se eu falar, com certeza, né, outras pessoas, duvido que as pessoas estão vendo agora, mas se alguém visse isso depois, é falar, ó o comunista querendo regulamentar, né? Tem que ter mas tem que ter uma regulamentação global de redes sociais, gente. Regulamentação global de como a informação é compartilhada em redes sociais. Tem que ter um critério, e tem que falar, olha, se não seguir tais critérios, e esses critérios não precisam nem ser tão complicados ou arbitrários, é simples. Colocou uma informação, bota a fonte original. Simples, bota a fonte original, bota o link para a fonte original. Se não atender esse critério mínimo, exclui. Sim.
Isso parece duro porque a gente está mal acostumado, porque isso é o básico. Se a gente quer sair dessa cultura de fake news, de pós-verdade, a gente tem que remeter sempre à fonte original. É isso que recupera o vínculo com a realidade. Ô, Lucas, eu acho que desculpa querer resumir, mas eu acho Não, que não, não, assim, imagina, você eu está sei. expondo. Mas eu acho que é interessante pensar na constituição de espaços públicos, né? Que eu acho que é essa Sim, discussão, né? Porque espaço público não é só, por exemplo, todo mundo ir numa praça e se degladiar, né? E na sim, sim, prática, tem gente que tem espada melhor, vamos pensar assim. É como fazer com que esse enfrentamento construa todo a coletividade, né? Como que o sim, enfrentamento dentro da coletividade construa ela, né? Não a destrua, né? Como que a sim. gente transforma essas redes sociais em esses espaços, ou construir espaços no interior das redes sociais, que a gente está fazendo aqui nesse momento, né? De espaços na rede social, na internet, de maneira mais geral também, para conseguir constituir esses espaços onde as pessoas podem debater e conseguir não só não serem destruídas pelo processo, né, que você está falando das campanhas de ódio, de desinformação, né, Uhum, uhum. mas que elas consigam construir a compreensão de que elas estão fazendo parte de um processo de construção de um conhecimento, né? Sim, sim. E de, a Amanda, desculpa, a Camomila Flor do Campo, ela mandou uma pergunta. Como validar os conhecimentos orais, por exemplo, perante a sociedade, sem que estes passem pelo cientificismo feito na academia, né? Eu acho que vai um pouco no sentido também de como estabelecer um critério, né? De Uhum. maneira mais geral, para conseguir estabelecer o que poderia ser uma verdade que está sendo dita por aí, né? O que não seria. Porque a gente não tem o domínio completo, né? Do processo científico, né? E é importante a gente saber como que a ciência é um processo. Enfim, desculpa tomar a palavra, Não, mas não, 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 talvez não, um pouco para não. dar Pelo contrário, é dinâmica ótimo, é aqui, para debater mesmo. para dar uma dinâmica aqui, Pode né? Mas responder. eu acho que é fundamental a gente pensar isso, né? Como que a Sim, gente, porque eu acho que o que você falou é fundamental, né? A ciência não é um produto que eu vou lá no mercado, compro, consumo, acabou, né? A ciência é saber como aquele produto veio aparecer na prateleira, né? É a uhum. compreensão desse aparente milagre, né? Como que alguém Sim, chegou numa vacina? Não é como se, de repente, né, não fosse séculos de acúmulo científico, né? Isso por um lado, né? Mas alguns autores vão colocar que é acúmulo científico por um lado, e exploração de todos os outros povos do mundo, né? Por outro lado, né? Para sim. conseguir fazer com que a vacina chegasse nessa fase 3, enfim, né, que a gente tem aqui sendo testada, né? E eu acho que isso que Não, você falou é fundamental, né? e a Amanda falou também, né, que ela deu aula de método ontem para o sexto ano, né? Acho ótimo, acho. Eu acho que assim, se a gente for pensar, até do ponto de vista assim, né, de um ponto de um ponto de vista mais, digamos assim, se a gente quisesse dizer quantitativo, gente, o que o processo científico basicamente mostra, a meu ver, é que, em geral, os resultados são muito menos duradouros, duram muito menos do que os processos. Então, por que diabos no nosso ensino a gente foca em ensinar aquilo que é mais transitório e não aquilo que não apenas vai durar mais do ponto de vista, né, de um conhecimento confiável, mas também do ponto de vista do que vai te permitir compreender não só os resultados, mas a transformação dos resultados. Quer dizer, é outro aspecto em que a gente tem que abandonar essa lógica, que também, de novo, é uma lógica do conhecimento como acúmulo, como produtividade. Então, é acumular dados, acumular informações, né? Engolir um monte de dados aí sobre o que quer que seja. E que não é uma coisa que não é uma coisa só de escola, né? A gente fala isso muito num contexto de escola, e nesse contexto, pelo menos do ponto de vista teórico, no debate mesmo nas áreas, né, nessas áreas vinculadas ao ensino, né, pedagogia e tal, até onde eu sei, até já é razoavelmente ultrapassado, né, teoricamente pelo menos, né, mas a própria maneira com que a gente concebe o conhecimento na academia, muitas vezes, se a gente parar para pensar, segue essa lógica do acúmulo, a tal ideia da erudição ou do acúmulo de referências. Então, a gente
menos importa o que a gente está falando no artigo ali do que quantas referências a gente colocou. E aí, às vezes, você faz toda a diferença do mundo você colocar uma notinha do rodapé só colocando uma citação ali de passagem para ser aprovado, mesmo que essa citação não desempenhe papel nenhum no que você está falando, né? Ou seja, isso não está apartado desse tipo de lógica, desse tipo de pensamento que levou a gente, de uma maneira geral, a valorizar mais a informação do que o processo, né? Mais vale o amontoado de referências que a gente coloca ali, o amontoado de informações, do que o quanto isso efetivamente nos diz algo a respeito do tema que a gente está discutindo, da questão que é relevante para nós, né? Então, acho que passa por Não, obviamente, que as referências não sejam relevantes, mas justamente na medida em que são relevantes para você constituir um debate em torno da questão, e não como ferramenta de autoridade, né? Você dizer, olha só, estou aqui citando 300 coisas e se torna o meu argumento mais válido. Não é assim. Se você não transforma isso em argumento, se você transforma isso em debate, a gente está nessa mesma lógica do acúmulo aí, né? E acho que, em relação ao que a Camomila disse, né, sobre essa questão justamente do validar os conhecimentos orais, eu acho, Camomila, que, de novo, isso passa por essa questão dessa abordagem intercultural da nossa concepção de conhecimento em geral, né? Quer dizer, questionar esse cientificismo da academia nesse sentido, né? Essa concepção de que só há uma espécie de conhecimento válido é justamente para fazer essa superação é necessário a gente travar esse diálogo intercultural, é necessário a gente mostrar como há outras concepções de conhecimento e como essas concepções de conhecimento também tem a sua própria relevância, também tem as suas próprias consequências, também tem inclusive a sua própria tecnologia, né? Um debate que eu estou um pouco familiarizado, mas tem todo esse contexto de discutir a tecnologia indígena, né? E aí, ela é menos avançada que a nossa? Ora, depende do conceito de tecnologia que você está usando. Se você já está usando o conceito eurocêntrico, é claro que você vai achar que ela é menos avançada. Mas se a gente está pensando em tecnologia como tendo outro propósito que não seja transformar o ambiente a fim de simplesmente explorá-lo, mas conseguir se inserir de maneira adaptada e harmônica nesse ambiente, né? Então, quem que tem a tecnologia mais avançada? Eu acho que questionar o cientificismo implica questionar os conceitos de conhecimento, de tecnologia, de técnica, de discurso mesmo que a gente tem. E para fazer isso é fundamental esse viés intercultural aí, né? E isso que, para mim, mostra uma das principais contribuições nesse sentido, está vinculado a essas tradições filosóficas que concebem o conhecimento ou a filosofia mais como um modo de vida, né? Não é meramente um discurso, é uma maneira de se inserir no mundo e de agir nele, que tem que implicar uma transformação do indivíduo. Isso é fundamental. Isso é uma das coisas que mais demonstra a relevância de trazer esse diálogo intercultural. Porque uma das principais consequências desse modo de conhecimento que, de alguma maneira, se reificou na academia, digamos assim, a meu ver, é o fato que a gente perdeu inteiramente a capacidade de autocrítica. Porque a gente não trata o nosso conhecimento como algo que diz respeito a nós mesmos. A gente trata o conhecimento como um discurso. E a gente analisa o discurso dos outros e o nosso sem pensar o quanto isso deveria transformar a nossa própria condição. E por isso mesmo é perfeitamente possível contradições que a gente já viu na filosofia muitas vezes, como um grande professor de ética ou que discute as relações de países de terceiro mundo e primeiro mundo, no nível pessoal, propagar os mesmos tipos de atitudes que ele critica num nível global, né? Ou seja, não é pouca coisa que esses outros conhecimentos ou que essas outras maneiras de conceber conhecimento têm para contribuir aí para os déficits da academia. Sim. Eu acho que o que você falou é interessante, Lucas, no sentido de que estudar ciência não é estudar o resultado, assim, onde a gente chegou com a ciência, né? É estudar a produção da ciência, né? Sim. Então vamos fazer um estudo sobre ética na filosofia. Vamos entender como a discussão sobre ética foi produzida, né?
Como que, por exemplo, se compreendeu a história da Segunda Guerra Mundial, como que foi compreendido esse processo, né? Em vez de a gente decorar, né, como se fosse uma enciclopédia, os fatos, né, como se fosse um dicionário, os termos, como se fosse um mapa, os lugares, né, os pontos de interesse, a gente discutir como que, por exemplo, o Brasil, não, melhor dizendo, a gente pode compreender por que é a necessidade de se discutir filosofia intercultural. Seria talvez uma maneira de a gente abordar a filosofia intercultural, né? Qual que é a necessidade, né? Porque aí eu acho que liga com a questão da camomila, né? Se a gente entende que estudar ciência é sempre estudar a produção da ciência, talvez um caminho adequado também seja entender a necessidade dessa produção. Porque se a gente entende essa necessidade, o conhecimento oral, por exemplo, ele não vai ser melhor ou pior. Ele tem uma certa necessidade e é importante a gente compreender onde a nossa necessidade se encaixa com a necessidade dessa coletividade, né? Perfeito. No caso do conhecimento oral, é muito importante entender a coletividade, é fundamental, né? No caso de textos, a coletividade tem uma mediação que é o autor, né? Mas eu acho que é fundamental a gente conhecer essas necessidades, né? Porque a gente consegue se colocar no lugar da origem do processo de produção, né? A gente consegue entender, eu acho que isso é fundamental, né? Sim. Eu acho que a outra coisa que eu acho que você falou que é interessante é implicar tudo, né? É basicamente implicar tudo. Implicar o que eu estou pesquisando, o que isso tem a ver com a minha vida, né? Em vez da gente se manter alienado no processo, eu produzo um texto científico que eu não me reconheço completamente nele, né? Porque mesmo meu fazer científico sendo bastante esclarecido, né? Vamos imaginar um doutor em um assunto muito específico, né? Esse processo ele não reconhece completamente, né? Os próprios cientistas não se reconhecem completamente nesse processo. Na medida que, por exemplo, o cara, no final das contas, produz um paper que possibilita a produção de uma arma química, por exemplo. Né? Sim. E eu acho que isso é importante, né? Mas esse implicar tudo não é só nesse contexto individual do cientista, né? Eu acho que é importante implicar, por exemplo, a sociedade, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é fundamental qual que é o papel do cientista na divulgação científica, né? Sim. Porque a gente produz ciência ou filosofia só para reificar a própria academia, né? Ou, quer dizer, filosofia e academia e ciência são a mesma coisa? Ou tem diferenças significativas, né? E nesse sentido, acho que até o tempo está acabando, daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Mas nesse sentido, acho que o que a Amanda falou é central, né? Tem que ressaltar que conhecimento não é apenas o que é dito pela academia, a rua também ensina, né? E acho que isso que eu queria insistir muito também, né? Que você tem uma mensagem mais central que eu queria deixar, é que a gente tem que parar de tratar a pesquisa como um privilégio da academia, porque isso produz todo esse elitismo, esse elitismo cultural mesmo, essa divisão social que reproduz exatamente aquilo que supostamente a academia deveria criticar. É preciso, por isso, fundamentalmente parar de tratar a pesquisa como um privilégio de um pequeno grupo, de um grupo excepcional de pessoas na sociedade. A pesquisa tem que ser global. Sim. Isso aí, Lucas. Boa conclusão. Ficou muito boa mesmo. Eu acho que esse debate a gente precisa enfrentar na discussão e na prática, né? Na prática, quer dizer, essa discussão é uma prática, mas eu acho que quando a gente fala prática, enfrentar de maneira mais tangível, talvez, né? Não sei. E eu queria insistir que eu acho que a ALAF, nesse sentido de espaços comuns de debate, a ALAF é um lugar que me deixa muito feliz, porque eu acho que é um dos lugares em que eu vejo isso acontecendo de uma das maneiras mais legais, assim, todo mundo envolvido, participando, discutindo. Então, concluir aí fazendo esse breve elogio do grupo aí. Acho que acho que é fundamental mesmo. É porque ela começa com a gente, mas ela não vai terminar com a gente, né? A intenção é que ela seja um espaço público, né? Com certeza. Bom, obrigado, Lucas.
Até Obrigado, mais. João. Obrigado, gente, aí no